Nós temos na Netflix estreando agora uma série nova, porém derivada de uma série antigona, lá do comecinho dos anos 80, que nunca veio para o Brasil, mas que mesmo assim dá para acompanhar completo, já que inclusive a série Baqui, o Campeão, que muita gente gosta da Netflix, também muita gente não sabia, mas ela era a continuação de uma outra série antiga também, né? E mesmo assim você conseguia pegar e acompanhar de boa o que estava acontecendo. Então vamos aqui comigo, Luiz, do Monstros e Aventuras, analisar um pouco do episódio 1 de Kinnikuman, Man, o seriado novo da Netflix. Em primeiro lugar, vamos entender um pouco. Kinnikuman Man era um mangá de luta livre, isto é, de pro wrestling, que pegou e era publicado no comecinho dos anos 80 e ficou durante quase toda a década sendo publicado lá no Japão, tendo anime derivado. Sendo que chegou a vir para o Brasil uma animação chamada Músculo Total, que era como se fosse um spin-off protagonizado pelo filho do personagem muitos anos no futuro. E a ideia básica é que temos lutadores de vários planetas alienígenas que se envolvem nos mais diversos tipos de torneio e muitos deles envolvendo o destino da Terra. Então imagine uma coisa, uma mistura de Kengan Ashura com o Baki o Lutador, porém com poderes especiais, só que poderes que vão na linha mais do bizarro, diga-se de passagem. Imagine como se os poderes mágicos que aparecem com vários lutadores, mas no finalzinho da temporada do Dragon Ball Z clássico, ou os poderes estranhos que aparecem mais com os primeiros personagens do Torneio do Poder do Dragon Ball Super, né, fossem espalhados em personagem, nesses tipos de personagem. Então, é uma coisa bem divertida, ao mesmo tempo consegue ter muito gore e ao mesmo tempo ter muita caricatura dentro desse processo, né? E a ideia básica no início dessa série é que nós temos três grandes facções de lutadores que são os Shojin, né? Os Akuma Shojin e os Perfeitos. E a ideia básica é que essas três federações de lutadores estão finalmente firmando um grande pacto após várias lutas. Inclusive, existe um episódio zero no qual os personagens vão relembrando de várias lutas anteriores e que funciona como tanto uma introdução para a série para quem não conhece, quanto para relembrar o material original. Como eu disse, eu nunca assisti o material original porque é quase difícil de achar na internet e vi um episódio ou outro só de Músculo Total, não era uma coisa que me prendia, né? Inclusive, uma coisa bem engraçada é que o formato da cabeça e do estilo de luta é muito feito para o protagonista lembrar justamente o Ultraman. Inclusive, é bem interessante como muitos das séries do Ultraman e muitos dessas séries de luta contra monstros gigantes, de personagens que ficavam gigantes para lutar contra monstros gigantes, que era o nome, se não me engano, é o Kyodai Hero no Japão, eles normalmente usavam técnicas que lembravam muito luta livre para poder pegar e fazer os combates. Aqui os personagens não ficam gigantes, mas eles são bem grandões, parrudões, né? Umas coisas meio quase 2 metros de altura, ou uns 3, né? E usam justamente essas diversas técnicas para combater. Só que o que ocorre é que surge um novo grupo que diz que é a elite do grupo chamados de lutadores perfeitos, que acham absurdo justamente terem assinado o pacto, meio que eles assumiram o comando desses grupos de lutadores e agora eles querem pegar e desafiar os campeões dos outros dois grupos para mostrar como eles são não apenas os melhores, mas para dominar as pessoas. Inclusive, isso é bem interessante colocado do início, né? Que é a vertente contra, nós temos grandes poderes, então é nossa missão ajudar e defender as pessoas para evitar o mal. Tanto que tem um lutador de origem indígena, que é o Jerônimo, que para um furacão logo no início da história, que é bem bacana. E o outro que é do tipo, nós temos grandes poderes, logo nós temos o direito de mandar e desmandar nas pessoas à vontade. Então, a gente tem a luta entre essas duas filosofias dentro da história. E o grande problema é que, além de serem absurdamente fortes, esses 7 lutadores alienígenas, eu acho que são 7 até onde entendi, eles pegam e são liderados por um cara que se chama Budô, que além de ele usar um traje de combate que lembra muito o sistema de proteção de quem luta Kendo, que é aquele sistema de espada, um daqueles sistemas de espada japonesa, o que acontece? Ele tem o poder de remover os poderes especiais do outro lutador. Então, é bem interessante que quando ele luta contra
contra o primeiro combatente, isso depois dos outros fazerem purê quase literalmente dos outros lutadores, ele pega e justamente transforma ele num ser humano normal, né? Lembrando que o negócio, ao mesmo tempo que tem muito gore, o negócio é meio exagerado e satirizado, sabe? Consegue ter esses dois extremos de forma interessante. Então, de repente, você tem um cara que parece quase uma almofada gigante lutando e de repente vira só um lutador gorduchinho, por exemplo, sabe? Ou um lutador que parece de cerâmica e quando ele é transformado em humano, ele tá segurando, na verdade, um vaso sanitário que é feito de cerâmica, sabe? Então tem essas bizarrices bem engraçadas. E por incrível que pareça, existem algumas bases na questão de luta real associado. Porque, por exemplo, quando é feito a disputa do inicial entre o Budô e os outros lutadores, ele pega e agarram cada um a nuca um do outro e o braço um do outro. E isso aí não é simplesmente um movimento de luta livre. Isso vem de toda uma técnica de artes marciais da Irlanda, na verdade, de toda uma linha de disputas que tinha, né? Que era o neckbone, que você pegava, que era justamente, tinha uma posição específica na qual você começava agarrando o adversário, e o primeiro que conseguisse derrubar sem usar qualquer tipo de chute ou soco o adversário, só nessa base do agarrão, que conseguisse derrubar o ponto de equilíbrio do outro, é que pegava e ganhava a disputa, né? Ah, então, posteriormente, quando o pessoal da Irlanda foi em massa para os Estados Unidos, lá no século XIX, devido a uma grande fome que teve lá, justamente porque o Reino Unido causou, assim, fez coisas horríveis com todo o sistema de produção da Irlanda, o pessoal era quase escravizado, basicamente, Irlanda, em relação ao pessoal do governo central da Inglaterra. Quando o pessoal da Irlanda foi para os Estados Unidos, isso se combinou com outras técnicas de lutas, com outras pessoas, e começou a dar e criar assim, as bases da luta livre moderna nos Estados Unidos antes de pegar e se espalhar para o resto do mundo, né? E temos locais fortes como no México, né, que a gente conhece os luteadores, que é muito bacana, né? Ou mesmo no Japão, onde também é muito forte a luta livre, ou o telecat aqui no Brasil. Então, é legal porque a gente tem bases reais que são usadas em determinadas disputas em algum momento, alternando justamente com esses poderes mais bizarros e caricatos, né? E agora é a grande dúvida do que vai acontecer, porque o que acontece é que os maiores lutadores de cada um dos planetas da liga, eles estão em recuperação, então só existe um lutador na Terra na prática, que é justamente o representante do Texas, que é o Terry-Man, que vai ter que lutar contra justamente esses adversários no próximo combate. Como eu não li o mangá, não sei exatamente o que vai acontecer. Além disso, tem a questão daquilo que vai ser adaptado ou não. E já foi confirmado que devem ser 12 episódios ao todo essa série. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostam de séries de luta livre, se vocês assistiram, por exemplo, Tiger Mask, que é uma outra série de luta livre que está completa no Crunchyroll e que eu simplesmente adoro, onde justamente ele usa uma máscara de tigre, o protagonista. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou!